Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Capitalistas, vamos iniciar o nosso panorama semanal, passando pelos principais índices e ativos mundiais. Sempre estaremos analisando o gráfico de 1 hora, com o intuito de entender as possíveis movimentações para a semana. O nosso panorama semanal não tem a intenção de fazer recomendações de investimento, mas sim auxiliar você nas tomadas de decisões para o decorrer da semana, seja para swing trade ou para day trade. Lembrando que o panorama semanal possui patrocínio oficial da minha corretora parceira 4XC. Bom, capitalistas, semana passada acabamos não tendo panorama por motivos de saúde. Peço desculpas a vocês. Hoje estou um pouco melhor, mas como vocês podem perceber, a minha voz ainda não está 100%. Então pode ser que no decorrer do panorama eu venha fazer algumas pausas para recuperar a minha voz e daremos procedimento, ok? Então, peço a paciência de vocês e vamos aos nossos estudos. Começando aqui, claro, e sempre com o nosso índice brasileiro, o índice futuro. E no nosso último panorama, pessoal, tínhamos comentado a possibilidade deste movimento aqui de alta. Olhem só. E vejam que exatamente foi o movimento que nós havíamos projetado, né? O rompimento da região, a troca de polaridade e a continuidade para a movimentação, vindo buscar essas regiões aqui na parte superior. Bom, aqui tivemos a abertura com um grande gap, já abre na região de interesse, então o que o preço faz? Se ele já está numa região que era alvo de compra, ele obviamente pode aqui fazer seu movimento descendente. Vamos tomar atenção para essa região aqui acima, logo após aqui a nossa conclusão, ok? Então, só para alinhar, o nosso movimento aqui de alta ele foi concluído, tínhamos a expectativa que ele poderia capturar a liquidez aqui abaixo, ele não capturou, ele continuou reta a movimentação, essa liquidez ela ainda permanece, né? Devemos ficar de olhos aqui, olhos abertos aqui nela, tá? E aqui agora, capitalista, a gente tem o quê? Nós tivemos o seguinte movimento, ó, a impulsão, ele retraiu um pouquinho aqui, ó, fez uma base e deu um novo movimento de impulsão. Faz a sua retração. Então, nós temos isso como estrutura. Isso aqui como estrutura. E um detalhe bem importante, vejam esse último candle aqui, ó, de sexta-feira. Tá? Este último candle aqui, ele conta muito pra gente. Por quê? Ele capturou liquidez nessa região e logo em seguida já retornou. Então, se nós tivermos um movimento de impulsão, aqui embaixo nós temos praticamente um fundo duplo e podemos ter a continuidade da movimentação aqui do preço. Tá? Então, vamos ficar atentos no seguinte movimento. Aqui nós temos essa base, logo abaixo nós temos um Fair Value Gap. O preço pode vir trabalhar tanto nessa base, tá, quanto aqui nesse Fair Value Gap. Então, nós temos a possibilidade do índice aqui, ó, continuar a semana com uma movimentação descendente. Tá? Atenção a essa região. Aqui poderemos ter uma correção. A correção do preço, tá, para dar continuidade para alta. Por alguns motivos. Vamos dar uma olhadinha nas médias. Tá? Médias curtas, tranquilo. As de 200 estão bem aqui próximo. Tá? No decorrer da semana ela pode esticar um pouquinho mais aqui. Aqui, pessoal, é uma região, tá, capitalista? Então, não quer dizer que o preço vai respeitar exatamente essa marca. Ele pode passar um pouquinho, tá? Vim trabalhar aqui, tocar na 200 e voltar. Então, você tem que ter ali o seu feeling operacional, beleza? Vamos tirar aqui as médias. E o que pode acontecer aqui, capitalista? Vejam só, além de uma ineficiência que nós temos aqui, nós temos a troca de polaridade, tá? O que é a troca de polaridade, Thiago? Uma região que antes aqui era uma resistência, ao ser rompida, ela serve como suporte. Foi a mesma análise que nós fizemos aqui atrás. Ó. Uma região de resistência, rompeu, voltou, virou suporte e deu continuidade no preço. Então, bastante atenção nessa região aqui, porque ela pode segurar o preço. Tá? E, obviamente, no intraday, a princípio, como a gente teve uma captura de liquidez aqui nessa região, ele vem agora pegar essa região aqui inferior. Tá? Então, você pode almejar aqui este fundo, tá? Para você que trabalha com day trade, beleza? Então,
movimentos aqui no índice brasileiro, tá? Possível movimento de baixa para o começo da semana. Nós temos aqui também, podemos colocar Fibonacci. Eu peguei caixa de GAN, quero Fibonacci. Fibonacci, deixa eu ajustar aqui os meus parâmetros. Está lá para o gráfico branco, aqui o preto, o 50 preto, aqui só trocando as cores, capitalistas, para ficar mais claro aqui para a gente. Nós temos aqui as retrações de Fibonacci, ficou invertido, deixa eu puxar, opa, de cima para baixo, tá configurado dessa forma aqui. Então, olhem só, nós temos ali também a região de 61 de Fibo, e a gente sabe que é uma das regiões que segura bastante o preço, tá? Então, depois que o preço toca aqui nessa região, o próximo alvo dele será vir buscar esse pavio aqui que ficou na sexta, tá? Essa grande liquidez, ok? Se ele passa dessa região e permanece aqui abaixo, o próximo alvo seria o rompimento deste fundo, ok? Então, índice futuro é isso. Agora nós temos Nasdaq aqui na tela, capitalista. E na semana passada, nós havíamos cogitado, na semana retrasada, perdão, né? Nós havíamos cogitado aqui alguns movimentos. Tá? O rompimento da região de fundo, continuando, não aconteceu. O rompimento aqui desse movimento acabou sendo validado. Olha só que parece até que eu fiz depois, né, do gráfico se mexer, mas você pode ir lá no último panorama e perceber que foi exatamente esse desenho que estava ali. Então tivemos o rompimento dessa região, o preço foi aqui em cima, capturou a liquidez dessa zona, conforme esta figura aqui, ó, que estava nessa linha, fez a sua correção até a nossa troca de polaridade e deu continuidade para o movimento. Nessa região ele não segura, porque o fluxo aqui comprador acabou sendo forte, e este outro desenho, essa outra projeção aqui, ela acabou se concretizando também, acabou passando um pouquinho ali, não exatamente como desenho, mas vejam só, aqui no Ctrl Z, foi exatamente o que a gente cogitou. O preço romper esta região, fazer um pullback e dar continuidade para romper topo. E exatamente isso que aconteceu. Deixa eu apagar esses desenhos aqui atrás. Então nós temos uma continuidade para movimentação de alta aqui em Nasdaq, tá? Índice americano. Vamos lá. Esse Fibonacci eu posso tirar, porque o preço já rompeu o topo anterior, tá? Então nós temos aqui um novo fundo, uma nova estrutura macro. Só que o índice americano Nasdaq, eu quero chamar a atenção de vocês para a estrutura menor, né, pessoal? Porque, obviamente, a gente não vai esperar o preço chegar até aqui essas regiões aqui compradoras aqui abaixo, tá? Então a gente vai analisar uma estrutura aqui um pouco menor. Quero chamar a atenção para vocês também que a gente pode perceber que temos aqui, ó, uma LTA, uma linha de tendência de alta. E vejam só, ela acabou de ser rompida. Tá? Quando ela entrega para nós esse tipo de movimentação, quer dizer que nós podemos ter uma correção acontecendo. Então vamos lá de trás. Ó, movimento de impulsão, correção. Tem um topo. Rompeu o topo, impulsão, correção. Tem outro topo. Impulsão, correção. Tem um outro topo aqui. Impulsão e está fazendo o seu movimento de correção. Rompeu a LTA, ó, percebam que rompeu essa LTA, fez aqui ó, um pullback e está dando continuidade. Então, nessa movimentação toda aqui, eu vou até deixar esse desenho. Nessa movimentação toda aqui, o que nós temos? Nós temos uma região aqui de fundo. Mas lembre-se, capitalista, que esse nosso desenho como todo, aqui ó, essas linhas em vermelho, elas respeitam um movimento macro, que é esse movimento de impulsão todo. Tá? Então a gente pode fazer o quê? Traçar um Fibonacci. Traçar um Fibonacci. Já temos as nossas regiões. Eu vou apagar isso aqui que vai ficar melhor, tá? Vou deixar só os rompimentos. Aqui. Deixar só os rompimentos que fica claro para nós. Então, nós temos essa regiãozinha aqui de fundo. Percebam que nessa minha zona aqui, ó, a gente já vem fazendo rompimentos, né? Se a gente coloca um gráfico de 15 minutos, de um gráfico menor, você percebe que temos um fundo que foi rompido, outro fundo que foi rompido, este fundo foi rompido, tá? Capturou liquidez, está segurando.
Então a gente começa a entender que o preço ele pode cair um pouco mais. Mas percebam que aqui, olhem só, vamos interpretar esses candles aqui. Candle comprador, defesa vendedor. Candle comprador. Então quer dizer que aqui, e os candles foram grandes, né? Então aqui tem muita defesa na compra. Essas defesas na compra, capitalista, podem estar segurando o preço nessa região, fazendo com que ele volte a subir. Tá? Se ele volta a subir, você vai ter que prestar atenção no rompimento deste topinho. Tá? Por que este topo, Thiago? Porque foi esse camarada aqui, ó, que deu impulsão para romper e capturar a liquidez aqui no fundo. A princípio, isso aqui é apenas uma captura de liquidez, não é um rompimento, porque só tem pavio aqui para baixo. Tá? Então, se o preço voltar a subir, o rompimento deste topo pode indicar aqui uma movimentação de alta. Continuou o movimento descendente, a gente pode até botar uma média de 200 para ver onde que elas estão. Estão segurando legal aqui, hein? Tá segurando legal, média de 200. Tá? Então a gente pode marcar aqui essa zona de demanda como um todo, olhem só. Uma grande zona de demanda. Para fazer uma filtragem nessa região, a gente pode descer para o gráfico de 15 minutos e ver aonde que está o nosso bloco. Nós podemos considerar este camarada aqui, ó, sendo o nosso bloco, nossa região de força. Ok? Vamos deixar essa região aqui um pouco mais refinada, tá? Então podemos ter o Nasdaq trabalhando até aqui essa região e aqui uma possível movimentação compradora, tá? Muita atenção neste ponto. Caso ele não segure nessa região, podemos ter o índice aqui, ó, corrigindo até outros pontos relevantes, como este aqui, por exemplo. Lembrando, capitalista, que eu não passo aqui níveis de preço para você, porque você pode estar utilizando outra corretora, não sendo a minha corretora parceira, ou no seu gráfico do TradingView, utilizando um outro ativo de uma outra corretora, no caso, que a precificação pode ser diferente. Tá? Então, eu indico que vocês analisem aqui, ó, as marcações nos gráficos que eu faço, tá? Utilizando os candles. Ok? Então, Nasdaq é isso, tá, capitalista? A gente pode ter essas movimentações. Se você, obviamente, percebe que o preço rompeu essa região, trabalhou abaixo das médias de 200, e aqui nós temos uma próxima região de interesse, obviamente você pode trabalhar com a intenção do preço vindo até essa zona, tá? Corrigindo todo esse movimento macro. Ele faz uma ampliação, correção, chega abaixo de 50% de FIBO, já é um ponto de interesse para começar a recompra. Então aqui você começa, tá? No 50% você começa a ficar esperto a não buscar tantas vendas, porque essas vendas podem estar chegando ao fim. Nosso próximo ativo é o índice Dow Jones, praticamente a mesma premissa do que Nasdaq, tá, capitalista? Ali nós tivemos algumas projeções também do nosso último panorama. Não vou ficar discutindo muito aqui para não tomar muito nosso tempo, mas a gente percebe que nem todos aqui foram assertivos, assim como lá no gráfico de Nasdaq, mas a certeza que nós temos é que nós tivemos um topo sendo rompido. Então, se eu tenho um topo rompido, eu tenho aqui a validação de um fundo. E o fundo que deu toda a impulsão para o preço chegar até aqui foi esse fundo macro, né? Tipo essa região. Então, nós temos essa estrutura macro sendo trabalhada. Como estrutura secundária, nós temos esse fundo. O que nós podemos fazer aqui, capitalista? Vamos marcar, então, aqui as nossas regiões. Eu tenho aqui uma região de topo. Eu tenho lá abaixo uma região de fundo e eu tenho uma estrutura, tá? Uma estrutura aqui completa. Essa minha estrutura completa, capitalista, a gente vai analisar conforme o preço vai se comportando aqui dentro, tá? Então aqui atrás, só até deixar marcado, aqui atrás eu tive uma captura de liquidez, aqui ele acabou rompendo o topo, eu posso botar aqui agora Fibonacci. Eu tenho minha região de 50%, eu tenho uma região de lateralização, eu tenho as minhas médias de 200 passando lá embaixo, bem no 50%, e aqui agora eu posso marcar essa região de base como um ponto crucial. É meio longo, não acredito que o preço
possa chegar aqui em uma semana, dependendo de como que o mercado estará se comportando. E também posso marcar aqui, ó, esse meu bloco de ordens dessa extremidade. Tá? Um pouco mais fraco, mas pode acontecer aqui essa movimentação capturando liquidez, dando continuidade no movimento, assim como nessa região aqui de baixo. Tá? Então esses pontos que eu ficaria... Desculpa. Que eu ficaria de olho aqui em Dow Jones. Nosso próximo ativo é o dólar contra o real. Tá? Nós cogitávamos aqui um movimento de alta e acabou não sendo concretizado esse movimento de alta. Tivemos aqui uma forte desvalorização do dólar perante o real. A gente pode tirar todas essas marcações, mas essa aqui eu vou deixar porque acabava sendo uma região de suporte. Nós tivemos aqui, ó, olhem que interessante, pessoal, quando você tem uma figura gráfica, né, a troca de polaridade, olha como é que é importante, ó, ele rompe, ele volta, ele testa, né, não passa acima dessa região novamente, ele continua a sua movimentação. Tá? Então, a mesma coisa nós vamos observar aqui agora, nessa região de fundo que o ativo está trabalhando. Né? Olhem só lá atrás, ó, ele veio trabalhar no pavio, tá, de captura de liquidez que houve, eu não sei se vocês vão lembrar, mas esse pavio aqui foi um stop hunt que teve por conta de um copy trade. Tá? Então, muita gente sendo estopada ali compulsoriamente pela corretora por conta da zeragem de posição. Não tinha liquidez no mercado fechando, então precisava ser liquidadas as operações. Não vamos entrar em detalhes, mas o detalhe que eu quero trazer para vocês é esse topo. Esse topinho aqui, ó, esse micro topo é o que vai diferenciar a movimentação. Se ele romper essa região capitalista, vamos ter uma movimentação de alta. E a movimentação de alta a gente pode vir cogitar, vir buscar essa região. Essa região aqui, deixa eu ajustar. Essa região ali acaba sendo uma região vendedora. Região vendedora. Aqui acaba sendo, obviamente, quando a gente tem essas regiões de venda, obviamente o preço está vindo de baixo, então aqui serve como uma região de resistência também, tá? Então a interpretação do preço nessa região é muito importante. Por que eu vou considerar esse topo? Capitalista, vamos analisar calmamente aqui essa região de fundo. O preço ele veio com força, certo? Ele deixou fundo. Ele faz aqui a sua correção. E ele volta, né, se a tendência está de baixa, ele volta para romper fundo. Rompeu fundo? Não. Né, o fundo ficou aqui, ó, nivelado. Então nós temos, não bem niveladinho, né, mas vamos usar aqui a nossa parcimônia. Então nós temos aqui um ponto de liquidez. Esse ponto de liquidez pode servir para a continuidade do preço ou apenas para a captura. Tá? Outro detalhe, aqui é a região de fundo, percebam, tínhamos um bloco de ordens aqui, ineficiência aqui em cima, até onde que o preço veio? Bem nessa região, né? Não vai ser bem na linha, né? Mas veio bem nessa região aqui, fazendo o que? Troca de polaridade. Lembram que eu falei anteriormente? O que era aqui agora é um suporte, virou uma resistência. Tá? Então ele acaba aqui sendo o meu topo defendido neste momento. Se eu tenho o rompimento dele, eu tenho uma certa expectativa que o preço vai continuar subindo. Até onde ele pode subir? Tá? Olha só, temos um ponto de liquidez aqui, que foi o topo antes do rompimento da região. E logo acima um bloco de ordens. Tá? Vem aqui também um bloco de ordens. Então, é uma região bem propício do preço vir buscar, caso ele venha ter uma movimentação de alta. E se a gente colocar aqui FIBO do fundo, né, do topo ao fundo, vejam só aonde que o preço cravou. 61 de FIBO. Tá? Então aqui um detalhe também, tá? Esse gráfico é o gráfico contínuo do dólar, né? É o gráfico com vencimento, beleza? Então se você botar aí no gráfico com vencimento pode ter uma diferença aqui na precificação, mas a região acaba sendo a mesma. Tá? Então corrigiu exatamente em FIBO, dentro de um excelente Fair Value Gap. E esse Fair Value Gap, pessoal, ele foi também um breaker block, tá? Porque aqui era um bloco de ordens, não era tão validado um bloco de ordens, né? Foi rompido com uma ineficiência, o preço voltou ali e trocou polaridade. Então, o que eu quero
o que eu quero trazer para vocês aqui é que a intenção dessa movimentação aqui era, obviamente, romper esse fundo. Agora a gente vai fazer aqui uma correlação. Lembram como que estava o índice? Né? Uma grande captura de liquidez e possivelmente um movimento descendente. Aqui o dólar, ele até deu uma sinalização de venda no último candle. Mas se a gente fazer uma correlação, se o índice cai, o dólar sobe. Então, bastante atenção, porque pode acontecer isso aqui, ó, captura de liquidez e a volta. O que é captura de liquidez, Thiago? O preço ele só vem, rompe e logo em seguida volta. Para ele confirmar um rompimento, pessoal, ele tem que ter um corpo bonito, tá? Fechando abaixo dessa região e aquela troca de polaridade que a gente já viu aqui em algumas figuras. Eu falei até para vocês, olhem só que bonito quando nós temos uma figura, o preço rompe, troca polaridade, retesta a região e depois continua caindo. Tá? Então, isso aqui é bem relevante para a gente tomar decisão. Desculpa, complexo, pessoal, mas minha voz está um pouco machucada. Peguei um grande resfriado aí e estava complicado. Por isso que semana passada nós não tivemos aí o panorama. Bom, agora o nosso próximo ativo na tela é o Euro-USD. Euro-USD capitalista gráfico de 1 hora. Deixa eu só atualizar. Tínhamos aqui também algumas expectativas de movimento. Essa aqui dele voltar, né, para corrigir essa ineficiência aqui embaixo, acabou não acontecendo. Então a gente pode descartá-la. Mas essa ineficiência aqui em cima, ó, onde ele veio buscar e faz uma correçãozinha, tá? Aqui acabou sendo interessante. Não houve o rompimento direto, né, do preço romper direto, trocar polaridade e continuar, mas, né, houve o pullback pré-rompimento, rompeu, trocando polaridade novamente. Agora a expectativa é romper o próximo topo. Tá? Então o que a gente vai analisar aqui neste movimento? Ele fez impulsão, grande fluxo de impulsão, rompeu bases anteriores, tá? Então, aqui a gente já considera movimento bom. Ele faz esse movimento lateral de base, então aqui acaba sendo o nosso fundo, aí ele faz impulsão, correção e está fazendo a impulsão novamente. Vamos analisar essas correções que ele fez? Ó, nós tínhamos aqui uma ineficiência compradora. Beleza? Vamos aqui, ó. Vamos fazer uma marcação. Opa. Tá difícil. Agora vem. Ó, um topo sendo rompido. Esse fundo é o nosso fundo de base. Temos um novo topo sendo rompido. O fundo de base é o fundo que rompeu o topo. Então o preço fez o quê? Fez uma correção. O nosso topo aqui em cima. O preço fez uma correção aqui, ó, num bloco de ordens. Vamos marcar esse camarada aqui, ó, esse paviozão. Ó. Aí eu quero que você interprete esse movimento. Lembre que a gente está no gráfico de 1 hora. O preço ele vem com candle forte, tá? Ele veio com candle forte. Aí imagine que não tem esse candle aqui ainda. Então ele veio aqui de baixo com essa força toda. Abre o próximo candle. Aqui a gente não sabe se ele veio para baixo primeiro ou se ele foi lá em cima, voltou. A gente não, né, o candle está parado, então a gente não tem aqui a ideia do tipo de movimentação. Mas suponhamos que ele abriu, corrigiu e depois voltou a subir. A gente sabe que um candle no gráfico de 1 hora tem essa movimentação. A gente vamos interpretar. O preço abriu aqui embaixo, ele foi lá em cima. Ele foi lá em cima. Vou trazer esse desenho para cá, tá? O preço foi lá em cima. Lá em cima corrigiu, depois voltou a subir, tá?
É esse movimento que nós temos aqui, ó, nesses dois candles. Tá? Vamos descer o tempo gráfico, 15 minutos, por exemplo. Olhem só. Olha isso aqui. Então o preço abriu lá, eu juro para vocês que eu não tinha visto isso aqui, tá? No 15 minutos. O preço foi lá em cima, corrigiu, pegou a ineficiência desse candle aqui, né? A negociação que ficou vazia aqui, ó. Ele preencheu essa ineficiência e voltou a subir. Tá? Vamos voltar para o gráfico de uma hora. Então nós temos aqui intenção compradora agindo aqui nessa movimentação. Se eu sei que o preço está fazendo topos e fundos ascendentes, qual é a minha expectativa? Qual é a minha expectativa aqui nessa... Deixa eu até complementar um pouquinho mais aqui, ó. Liquidez. Aqui teve uma liquidez também. Que liquidez, tá? Ó, essa base e esse fundo aqui, ó. Então ele induziu a compra, olha só, é sacana o preço. Induziu a compra, olha a troca de polaridade aqui, ó, o fundo, a troca de polaridade junto com uma ineficiência, um fair value gap. Vou até deixar marcado. Ó. Caraca, isso aqui foi muito lindo, pena que eu não operei essa semana na mão. Então, se eu tenho aqui a expectativa de um movimento de alta capitalista, o que eu vou estar olhando? Eu vou estar mirando aqui o rompimento do topo. É esse aqui o meu alvo, tá? Ele veio aqui embaixo, ele vai continuar, ele vai querer romper esse topo. Só que perceba que o preço já veio reto demais. A gente pode até dar uma olhada como está o IFR. IFR sobrecomprado. Então, nós temos aqui a possibilidade do quê? Olhem só, esse candle aqui também. Ele veio aqui, capturou toda essa liquidez. Então, nós podemos ter o EURUSD trabalhando aqui nessa região, dando oportunidade de compras nesse ponto, para vir buscar o rompimento da região aqui do topo, e aqui em cima ele continua o movimento de alta. Vamos voltar para o gráfico de 15 minutos, eu quero ver como que fica esse pavio. Ó, o pavio capturou liquidez bonito, vai defender aqui nesse ponto, tá? O preço vai defender essa região. Beleza? A gente pode até botar as 200 e as médias. Ó, 200 lá dando sustentação no nosso fundo. Tá? Dando sustentação no fundo. Não marquei aqui como um fundo ainda porque não teve o rompimento de topo. Então não tem o fundo validado. Mas o preço está bem ancoradinho aqui, ó, com as médias também nessa região que eu marquei, as médias curtas, com a possibilidade de rompimento de região. Ok? Deixa eu limpar aqui. Próximo ativo na tela. Dólar contra o iene japonês. Dólar contra o iene japonês, lateralizadaço. Não tem muito o que a gente fazer aqui. Deixa eu só ajustar essa região. Não tem muito o que eu trazer aqui de novidades para vocês. Percebam que até ele respeita essa região, né, como região central do preço. Aqui, capturou liquidez, voltou, trabalhou aqui, volta lá na parte inferior, não sustenta a região superior na compra. Está respeitando essa base lá embaixo, né? Capturou liquidez. Deixa eu até apagar todos esses desenhos aqui. Capturou liquidez, temos agora uma nova região de topo aqui para ser buscada. Rompeu a estrutura interna. Trabalhou aqui numa ineficiência. Aqui, 2 pontos. Se romper esse fundo, vai vir buscar. Opa! Me trollou aqui agora. Vamos aqui corrigir. Vou deixar esse topinho aqui marcado de vermelho mesmo. Nós temos esse fundinho aqui, que se for rompido,
o preço vai vir buscar o próximo fundo, tá? Possibilidade de vir buscar até essa região aqui, ó. Que também, ó, teve um... Não vou marcar esse bloco de ordens que não teve tanta força compradora aqui. Nós vamos trabalhar só com regiões mesmo de fundo, tá? Pode haver a captura de liquidez nesse fundo aqui. Continuar subindo, qual é a expectativa? Vir romper aqui o topo. Tá? Então pode ter aqui um movimento, ó, de defender aqui nessa região e voltar a subir. É o que eu vejo aqui, né, pessoal? A gente está com o preço lateralizado, então se está lateralizado a gente vai trabalhar com as extremidades, né? Chegou numa região, vai, volta, tá? Chegando aqui em cima também pode haver a captura de liquidez e a volta do preço. Esse aqui é o índice, é o iene japonês contra o dólar americano. As médias, nem vai valer a pena analisar a média. Todas flats, então isso indica o preço totalmente lateral. Nosso próximo ativo é o índice japonês, perdão. O índice japonês aqui, nós tínhamos alguns pontos também, né? Essa região de alta acabou acontecendo. Essa aqui, que considerava uma captura de liquidez no fundo, não rolou. Tá? Ele trabalhou único e exclusivamente aqui nessa ineficiência. Aqui nessa ineficiência. Temos um topo rompido e um grande movimento. E esse grande movimento, capitalista, obviamente, entrega para a gente aqui uma boa clareza da movimentação. Vejam que aqui em cima nós temos um topo duplo. Que pode acontecer o quê? Captura de liquidez e uma movimentação vendedora. Nós temos muitas ineficiências que podem ser completadas aqui atrás. Como aqui, que o preço já veio tocar nessa região, né? Mas ele pode vir buscar aqui novamente. Mas também temos essa aqui, ó, que possivelmente é onde o preço vem buscar se ele romper essa região. Tá? Então nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. Nós vamos traçar essa região. Tá escuro demais isso aqui. E ele trabalhou já nessa aqui. E aqui ele está fazendo uma lateralização no preço, né? Percebam. Percebam que nós estamos com preço lateral. Lateralização do preço. Aí você pode fazer o quê? Colocar FIBO. Né? Pega FIBO. Do topo a fundo, a gente percebe que essa ineficiência está bem nos 50%. Tá? Então, há a possibilidade do preço vir buscar essa região. O rompimento aqui do fundo continua um movimento descendente. E o trabalho aqui nesse Fair Value Gap pode dar um movimento comprador. É bom a gente marcar essa regiãozinha de fundo, né? Só para visualmente ficar mais interessante aqui para a gente. Tá? Detalhe, isso aqui não é um fundo porque não houve o rompimento de topo. Tá? Então, se o preço só capturar a liquidez e voltar, esse fundo não é validado. Tá? O nosso fundo validado acaba sendo dessa lateralização aqui. Ó. Tá? Então, essa é a nossa região principal de fundo. Beleza? Então, eu vou até esticar para cá. Deixar neste ponto. Isso aqui também faço aqui. Perfeito? Nosso último ativo na tela agora, capitalista, é o ouro. Tá? O ouro, ele tá que tá. Tem um grande Fair Value Gap para ser preenchido. Movimento de alta não se cumpriu. A defesa aqui, vendedora, tentou atuar nessa região, né, enfraqueceu. O movimento veio aqui, ó, na força compradora. A defesa do Fair Value Gap aqui acabou atuando. Tá? Nós temos essa grande ineficiência para ser fechada. E eu acredito que ela
vai continuar nessa região, tá? O ouro pode continuar nesse ponto aqui. Nós temos uma LTB travando aqui o preço. Vamos ver a média. Média curta flat, cortando o preço. As de 200 também. Então aqui no macro acabamos não tendo tanta movimentação para estudar aqui no ouro. Eu acredito que ele possa vir fazer movimentos aqui, ó, de captura de liquidez nessas regiões. Então você que opera no intraday, atenção nessas movimentações. Eu acho que eu ficaria, até botando no gráfico de 15, eu acho que eu ficaria optando mais, nossa, até no gráfico de 15 está lateral aqui. Ficaria optando mais por operações vendedoras, abaixo das de 200. Para cogitar venda só acima dessa região aqui, tá? No ouro eu trabalharia dessa forma. Venda só se o preço ficar acima dessa região, que também já romperia aqui essa LTB, daria continuidade. Fora isso, movimentos vendedores têm essa ineficiência, tem um grande bloco de ordens aqui atrás, tá? Uma região de defesa bem forte. E o ouro pode estar vindo buscar esses preços. Perfeito? Então, o Capitalista é isso. Este é o nosso panorama semanal. Espero que toda essa análise, todo o conhecimento que eu trago aqui para você agregue de alguma forma no seu conhecimento, na sua evolução dentro do mercado financeiro e, obviamente, nas suas tomadas de decisões no intraday ou no swing trade dos ativos que a gente analisa aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo panorama de mercado. Forte abraços. Tchau, tchau.